Olá, eu sou o professor Marcelo de Mello e vou resolver para vocês a questão 12, ANPAD de setembro de 2020. Vamos ver então como é que fica? Muito bem, então esta é a questão. Considerando x pertencente a z e o conjunto A 1, 2, 4, 9, pode-se formular as seguintes sentenças abertas. P de x, que é um conjunto, e os elementos são formados de que forma? O dobro do menor elemento de A união X ainda pertence ao conjunto A união X. E um conjunto Q de X, em que seus elementos são formados da seguinte forma. O segundo maior elemento de A união X é par, e sua metade ainda está em A união X. Muito bem, a pergunta. Quantos elementos existem no conjunto verdade da sentença aberta P de x e Q de x? Este E ele está representando aqui, em operações de conjunto, a intersecção. Ou seja, quais os elementos de P de x que também fazem parte do conjunto Q de x? Então, P de x e Q de x. Quantos são esses elementos? Então, aqui eu tenho as alternativas e vou agora chegar na resposta correta. Então, como é que eu vou começar o exercício? Eu vou pensar aqui, por exemplo, no x pertencente a z. Primeira coisa que tem que ver. Então, o que quer dizer x pertencente a z? Olha lá. Ora, o que é o conjunto z? São todos os elementos negativos, o zero e todos os elementos positivos. Eu posso representar aqui com o sinal positivo ou não. Então, quando o número não tem o sinal, a gente pode considerar ele apenas sem os sinais, né? Por quê? Porque o próprio conjunto A são os números positivos, mas não foram colocados os sinais. Olha lá, quem é o conjunto A? Que também foi dado. 1, 2, 4, 9. Então, com esses dois, eu vou tentar encontrar o P de x e o Q de x. Então, para isso, eu vou começar aqui com o P de x. O que me diz o P de x? Olha lá, vou passar aqui ele, somente o P de x, a gente analisar. Olha, para ficar até mais fácil, eu vou separar aqui em duas partes. Aqui, o dobro do menor elemento de A união x ainda pertence ao conjunto A união x. Vamos analisar isso? Ora, então eu vou considerar aqui o primeiro x. Na minha representação do conjunto Z, eu comecei aqui com menos 4. É claro que todo mundo sabe que ele é infinito aqui, tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Mais ou menos, esses já são suficientes para entender o problema. Então, considerando x igual a menos 4, o que eu tenho que fazer? A união conjunto x, perfeito? O que seria isso? Ora, eu vou pegar o conjunto A. Quem é o conjunto A? 1, 2, 4, 9. União com o conjunto formado pelo elemento menos 4. Fazendo essa união, eu tenho o resultado menos 4, 1, 2, 4, 9. Muito bem. Agora eu vou analisar o P de x. O que está dizendo o P de x? O dobro do menor elemento de A união x. Ora, quem é o menor elemento de A união x aqui agora? O menor elemento é o menos 4. Então, agora vamos analisar o quê? 2 vezes menos 4. O dobro do menor elemento. Esse resultado dá menos 8. Então, o que eu tenho que analisar? Esse menos 8 ainda pertence ao conjunto A união x, ou seja, o dobro do menor elemento, menos 8, pertence a esse conjunto aqui? Então, a resposta que a gente vai ter que dar é não.
Então, se não pertence, eu tenho uma conclusão. Conclusão de que menos 4, que é o x que eu considerei, não pertence a e de x. Porque o dobro, que seria o menor elemento, e o dobro dele não está no conjunto união. Perfeito? Então é isso. Ora, agora eu vou fazer o quê? A mesma coisa com x igual a menos 3. Considerando menos 3, você faz aqui a união. Deixa eu passar assim para ajudar, né? Muito bem, para ganharmos tempo aqui. Então, a união x seria o quê? O A união esse menos 3. Eu vou ter menos 3 aqui. Ora, qual que é o dobro do menos 3? Novamente o P de x. Qual que é o dobro do menos 3? É menos 6. Menos 6 pertence ao conjunto A união x? E ainda está no conjunto esse menos 6? Não. Olha o conjunto aqui, ó. Quando você faz a união com menos 3. Portanto, a resposta também é não. A conclusão, novamente, é de que menos 3 não pertence ao conjunto por só P de x aqui. Perfeito? Agora você vai pensar, puxa vida, então os negativos, qualquer negativo que eu considerar no conjunto união com A, ele vai ser sempre o menor, perfeito? Porque o A começa do 1 positivo. Então, qualquer negativo que eu pegar e fizer o dobro, ele nunca vai pertencer ao conjunto à união com x. Não é isso? Então, eu tenho uma conclusão até maior aqui, né? Os negativos. Conclusão. Nenhum negativo pertence a P de x. Perfeito? O P de x não tem nenhum elemento que seja negativo. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Então, agora eu vou pensar no x igual a zero. Para x igual a zero, quanto que é o A união zero? A união x é igual, então, aqui. 1, 2, 4, 9. União com quem? O zero. Eu tenho aqui o conjunto que vai ficar dessa forma: 0, 1, 2, 4 e 9. Beleza. Aí o que eu tenho que fazer? Para determinar os elementos de P de x. O que me diz o P de x? O dobro do menor elemento. Vou passar aqui de novo, aqui para baixo. Ó. Agora, eu sei que os negativos não deram certo. E para x igual a zero? Qual que é o menor elemento de A união x nesse caso agora? O menor elemento é o zero. Aí você faz o dobro de zero. Quanto que dá o dobro de zero? Continua sendo zero. O zero ainda pertence ao conjunto A união x? Então, perguntou, fez o dobro. Pergunta aqui, ainda pertence? Sim, que o zero está aqui agora lá. Aí sim, né? Então, zero, a resposta seria sim, para P de x. Então, conclusão, zero pertence a P de x. Ora, então, o P de x aqui começa a ter uma cara aqui agora, né? Eu poderia, por exemplo, aqui já colocar um elemento de P de x aqui, ó. Um deles, e tem que começar com ele, porque os negativos não dão certo, é o zero. Tudo bem? E aí, o que eu faço? Para x igual a 1 agora. Lá do conjunto Z, né? Os negativos, o zero e os positivos. Então, pense agora num x igual a 1. X igual a 1, a união. Deixa eu pegar aqui para a gente ganhar um tempo.
Então, a união com este 1 vai dar o quê? Aqui agora, no caso, a união não é necessário, quando se repete, colocar os dois. Então, a união de 1, 2, 4, 9 com 1 é 1, 2, 4, 9, porque 1 já estava no conjunto A. Ótimo. Agora eu vou fazer o quê? A pergunta do P. Quem é o menor elemento aqui no caso? Né? O 1. Então, o que eu faço? O dobro do menor elemento. O dobro de 1 é 2. Aí você vai perguntar lá na segunda parte. 2 ainda pertence ao conjunto A união X? Sim, olha lá, o 2 está no conjunto agora, A união X. Então, obviamente, resposta sim. Conclusão. Conclusão. 1. Um que eu considerei aqui, não é? Ó? Então, 1 pertence a P de X. Não consegui encontrar um outro elemento. Então, eu poderia voltar aqui ó, e colocar o número 1 também. Gente, e assim por diante. Ó, vocês vão ter que fazer com todos agora. Vai pegar lá o que agora? X igual a 2, não é? Faz a união. Então, novamente aqui, ó. 2. Aí você faz esse 2 união com A. Eu já estava no A. Então, continua sendo o mesmo conjunto A. Aí, qual é o menor? Agora, olha aqui que interessante. Ó. Quando você colocou o 2, qual que passou a ser o menor elemento? Vai ser o 2? Não. O menor é 1. Concorda, não? Então, qual é o menor elemento do conjunto? A união X é 1. Ou seja, 2 vezes 1, que é igual a 2. Aí a pergunta, continuando de X, é se esse 2 ainda pertence ao conjunto A união X. Sim. Novamente, sim. Conclusão. O 2, falar que o x igual a 2 que eu considerei, pertence ao conjunto P de x. Olha, professor, então olha que interessante. Não importa mais agora qual x que eu escolha, não é? Se eu pegar o x igual a 3 e fizer a união aqui com esse conjunto A, vai aparecer o 3 aqui no meio, né? Porém, o menor elemento sempre vai ser 1 agora, não é isso? E, sendo 1 o menor elemento, o dobro sempre vai ser o 2. Ou seja, sempre vai estar pertencendo ao conjunto A união X. Então, se for 3, o menor é 1, o dobro de 1 é 2. Se for 4, faz a união com A, o menor elemento continua sendo 1 e o dobro continua sendo 2. Então, eu tenho uma conclusão maior aqui agora, né? Qual que é a conclusão nesse caso? Eu concluí que os negativos nenhum entra. Agora eu concluo aqui, ó, a conclusão é que todos os elementos, né? Z igual, tá? Vou colocar Z maiúsculo, que é um conjunto numérico. Z, no caso aqui, eu já comecei até do zero, vi que dá pertencendo já, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, qualquer outro elemento agora de Z, união com A, o menor elemento vai ser o número 1 e o dobro vai ser o 2. E sempre vai pertencer à união X. Ou seja, todos os elementos Z, tal, pertencem a P de X. Eu já consegui encontrar o P de X. Onde ele estava aqui? Ele estava aqui completando, ó. O P de X passa a ser o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Ou seja, todos os inteiros não negativos. Já encontrei o conjunto P de X.
Agora o que eu vou fazer, deixa eu pegar aqui novamente, quer dizer, considerando novamente x inteiro, é como se eu voltasse ao exercício agora, né? Pega aqui novamente, x inteiro e o conjunto A, o que vai ser o Q de x? Deixa eu pegar aqui agora, que a gente vai analisar no Q de x. Olha aqui o Q de x, ó. Olha o que o Q de x está me dizendo. Ctrl C aqui, ótimo. O segundo maior elemento de A, vou deixar aqui em vermelho. Vou deixar aqui em azul. E vou deixar essa outra parte aqui em preto mesmo. Ou seja, eu tenho aqui agora 3 partes para analisar, tá bom? Então, vamos começar? Então, novamente, o que vai fazer se eu começar lá, por exemplo, vou pegar o menos 4 para ver se eu consigo chegar a alguma conclusão. Então, para x igual a menos 4. Então, já fiz essa união, né? Então, o A união com esse x, esse elemento aqui que vai formar o conjunto, nada mais é do que o quê? 1, 2, 4, 9, união com menos 4, que vai dar que conjunto? Menos 4, 1, 2, 4, 9. O que vai acontecer aqui? Ó? Vou começar a analisar o Q de x. O que está dizendo o Q de x? O segundo maior elemento da união. Então, esta é a união. Qual que é o segundo maior? Ou seja, seria o antepenúltimo número aqui no caso, né? Porque o maior aqui é o 9, o segundo maior é o 4. A pergunta é, 4 é par? Olha lá. 4 é par? Sim. Então já foi para a segunda parte, tá vendo? A primeira parte eu tinha que considerar o segundo maior elemento. A segunda parte é pensar se esse segundo é par. Ótimo. E a terceira parte, sua metade ainda está na união de A, união X. Ou seja, a metade de qual? Do menos 4. Então, qual que é a metade de menos 4? Então, menos 4 dividido por 2, que vai dar quanto? Menos 2. Menos 2 está em A união X? Não, né? A metade não está em A união X. Então, eu não posso considerar o menos 4. Ah, vamos ver aqui. Aqui não é o menos 4, aqui é o 4. É isso? O segundo maior, né? O 4. 4 é par. Eu respondi sim. Aí eu vou pegar a metade deste 4. A metade do 4 é 2. O 2 pertence à união X? Aí sim, né? Olha lá. 2 pertence à união X. Pertence. Seria assim a resposta também aqui, né? Sim. Qual é a conclusão? Minha conclusão é de que o menos 4 pertence a Q de X. Vamos lá de novo, né? Quando eu considero menos 4, eu faço a união com X, eu chego nesse conjunto. Formado esse conjunto, o Q de X diz o seguinte, em cima desse conjunto formado. O segundo maior elemento. Quem é o segundo maior? É o 4. Ele é par? Sim. Então, se ele é par, a sua metade ainda está no conjunto? Quer dizer, a metade desse par, que é o 4? Sim, porque a metade de 4 é 2. E o 2 continua aqui no conjunto. Portanto, a conclusão é que esse menos 4 que eu considerei, ele pertence a Q de x. Então, já tenho o primeiro elemento de Q de x. Q de x igual, aí é um conjunto, começa aqui com menos 4.
que eu faço agora? Eu vou para o menos 3 e tento ver tudo de novo. Ctrl C, Ctrl V, aqui eu coloco menos 3, faço a união agora de A com menos 3. Quando eu faço a união de A com menos 3, o menos 3 ele fica antes aqui. Ele vai ser o primeiro elemento do conjunto, né? Aí você vai fazer aquela pergunta lá, ó. Qual que é o segundo maior elemento deste conjunto aqui agora que ficou? Ora, o segundo maior é o 4. Novamente, né? Olha lá, o 4 continua sendo o segundo. Por quê? Porque o menos 3 é negativo, né? Ele vai entrar primeiro no conjunto, se você colocar em ordem, não é isso? Ou seja, tudo isso daqui volta, não volta, ó. 4 é par? É o segundo maior? É. Sua metade pertence ao conjunto? Continua pertencendo, porque se tem o 4, a metade é 2, o 2 também está sempre no conjunto A ali, né? Então, qual é a minha conclusão? O menos 3 também pertence àquele x. Então, eu posso colocar aqui o menos 3. Só que você tem que tomar um cuidado, né? Ou seja, primeiro tirar a conclusão. Qual é a conclusão? Geral aqui, né? No caso dos negativos, né? Ora, todo negativo vai pertencer àquele x? Sim ou não? Porque qualquer negativo que você pegar, fizer a união com A, que são só elementos positivos, o segundo maior sempre vai ser o 4. E a metade sempre vai ser o 2. Então, sempre vai estar valendo as condições de Q de x aqui, não é? Ou seja, conclusão, todos os negativos pertencem a Q de x. Então, aqui, quando eu começo a completar o Q de x aqui em cima, eu não posso esquecer do reticências aqui, ó. Quer dizer, qualquer negativo lá está pertencendo ao conjunto. Tudo bem? Ótimo. Então, negativos eu já concluí. O que vai acontecer com o zero? Quando você pegar x igual a zero e fizer a união, né? A união com x, deixa eu aqui para ganhar tempo, que eu acho que vocês já conseguiram entender. A união x é a união zero. Ora, como vai entrar o zero aqui? Ainda é antes do 4, né? Tá vendo? Segundo continua sendo 4. Então, você não altera ainda essa segunda parte aqui, né? Quer dizer, o QX, o segundo maior elemento, o 4 é par? Sim. A metade pertence? Sim. Porque o 4 está do lado do 2 aqui, perfeito? Então, a conclusão é que o zero pertence também a QX. Por quê? Porque ainda ele é menor que 4. Entendeu? Então, Q de x aqui, vou passar aqui para baixo para completar ele aqui, ó. Então, chegar no final. Eu tenho aqui o zero também, ó. Vou colocar o zero também, vai dar certo. Ora, ganhando um tempinho aqui, se o x for 1, o que acontece quando o x é 1? Olha lá, toda essa parte aqui volta. Ó, se o x for 1, a união aqui com 1 nós já fizemos, vai aparecer 1 somente uma vez, vai voltar no A, né? Ora, o 1 dá certo porque o 4 continua sendo o segundo maior e a metade continua sendo o 2. Então, tudo isso vai ser satisfeito. A minha conclusão é que o 1 pertence ao conjunto de x, né? 1 também. Pronto, vou colocar 1 aqui, beleza. O 2, o que vocês acham do 2? Sim, né? Para x2, de novo, tudo novamente. A x igual a 2. A união com esse x é a união com 2, que continua sendo o conjunto A. O segundo maior continua sendo 4. Então, não alterou nada aqui, né? Ou seja, o 2 também pertence ao conjunto Q.
Agora eu vou vir com 3. Mas e aí? O que você acha do 3? Outra vez aqui com x igual a 3. Eu tenho aqui o 3 agora vai entrar no conjunto, porém, o 4 ainda continua sendo o segundo maior. Então, não altero nada até agora. A única coisa que eu sei é que o 3 também vai entrar no conjunto P aqui. Ó. Por enquanto, estou conseguindo achar vários elementos de P. 4. Se o x for 4, tudo isso vai dar certo? Olha quanto trabalho, mas acho que fica claro, né? Até o 4 não vai ter nenhum problema. Todos eles vão entrar, porque a união com 4 também vai dar o mesmo conjunto, e o 4 continua sendo o segundo maior. Então, ainda a pergunta não foi insatisfeita, ou seja, ela continua satisfazendo o que o Q de x diz, né? Ou seja, o Q de x aqui também pode colocar o número 4. Não é? Agora eu vou ter que pensar muito, porque agora que vem com os x igual a 5, por exemplo, que é maior do que o 4, que é o segundo maior até agora. E para x igual a 5, o que vai acontecer? Este conjunto, união com 5, vai ficar assim agora, ó. 1, 2, 4, 5, 9. Olha a pergunta. A pergunta é 5, porque é o segundo maior, né? O que era o Q de x? Voltando lá. Q de x, o segundo maior elemento. Quem que é o segundo maior elemento agora? O segundo passa a ser o 5. 5 é par? Não. Acabou. Se o 5 não é par, não precisa nem olhar a segunda. 5 é par? Não. Então, a conclusão, 5 não pertence a Q de x. Então, 5 não vai entrar na resposta. Continuando, vamos pensar no 6. Será que isso aqui vai acabar uma hora? Vamos ver. Se o x for igual a 6. 1, 2, 4, união com 6. 1, 2, 4, 9, união com 6. União com 6 vai ser igual a quanto? 1, 2, 4, 6 e 9. Opa, vamos pensar. 1, 2, 4, 6 e 9. O que é o Q de x? Quem que é o segundo maior aqui agora? O segundo maior é o 6. 6 é par? Sim, 6 é par. Já posso concluir que o 6 pertence aqui? Não. Sendo 6 par, eu tenho que ver se a metade dele pertence. Qual que é a metade de 6? É 3. 3 pertence ao conjunto A união X? 3 não pertence ao conjunto. Olha lá, ó. E de X. 6 é par e sua metade, que é 3, ainda está em A união X? Não, não, não. Negativo. 1, 2, 4, 6 e 9 não tem o 3, ó. Então, não. Conclusão, 6 também não pertence ao conjunto, apesar de ser par. X igual a 7. Continuar, porque pode ser que isso aqui termine, né? Pensar no x igual a 7. X igual a 7. A união com A, eu vou ter o que aqui também faltou, aqui o conjuntinho, né? Aí, aqui eu tenho 1, 2, 4, 7, 9. Aí vocês vão verificar que o 7 é o segundo maior. Segundo maior é par? Não. Então, se não é par, o 7 já está fora. Não preciso nem ver a última parte do de x. Conclusão, 7 não pertence também. Vamos ver o 8. X igual a 8. A união com o conjunto 8. Eu tenho 1, 2, 4, 8 e 9. Qual que é o segundo maior? O segundo maior é o 8. O 8 é par? Sim. Qual que é a metade de 8? A metade é 4.
4 está no conjunto A união X? Sim. Agora eu tenho sim. Descobri um outro elemento do conjunto que é o 8. 8 pertence, essa é a conclusão, porque ele é par e a metade também está no conjunto A união X. Então eu vou lá no Q de X, lá em cima, né? Deixa eu passar aqui para baixo, que se perdeu um pouco lá. Passo ele para cá, ó, e posso colocar o 8 agora. Vamos ver se for 9. Vai chegar uma hora que você vai tirar uma conclusão geral, aí você pode parar o exercício. Você tem uma conclusão geral? Então você já para. Vou continuar um pouquinho ainda. X igual a 9. Ora, 1, 2, 4, 9. União com 9 vai dar 1. Olha lá, vai voltar no A, não é isso? Qual que é o segundo maior? O segundo maior é 4. Metade de 4 é 2. Tudo isso está valendo. 4 é par, sim. A metade de 2 é 2. Metade de 4 é 2. E o 2 pertence ao conjunto. Então, conclusão, o 9 pertence. Então, ainda tem o número 9 aqui, ó, no conjunto. E 10. X igual a 10. Já estamos terminando o exercício, tá, pessoal? X igual a 10. Vou pensar aqui um pouquinho. Eu tenho aqui 10. Agora, 1, 2, 4, 9. União aqui ficou 10 também. Olha que interessante agora com o 10. Quando eu coloquei o 10, quem que vai ser agora o segundo maior? O segundo maior elemento deste conjunto aqui agora passa a ser o 9. E a pergunta é: 9 é par? Não. Se 9 não é par, conclusão, não tem mais o que pensar, né? O conjunto número 10 não pertence àquele X. Não dá para pôr o 10 aqui, porque o segundo passa a ser 9 e ele não é par. Ou seja, agora acho que dá para tirar uma conclusão. Tá? E se for x11? Com x11, o segundo continua sendo 9. E o 9 não é par. Se o x for 12, o segundo continua sendo 9 e 9 não é par. Ou seja, conclusão maior, conclusão, neste caso aqui, a x maior que 9, não é isso? Que é o 10, 11, 12, 13. A x maior que 9, o segundo elemento sempre será segundo elemento, deixa eu colocar aqui, né? De A união X sempre será 9. E ele não é par. Portanto, nenhum elemento acima de 9, né? Acima de 9, elemento inteiro, né? No caso aqui, Z, acima de 9, vai pertencer àquele X. Todo mundo consegue entender isso? Estou colocando aqui com minhas palavras, né? Não precisa ser tão matemático, né? É entender o que se passa. Então, eu tenho uma conclusão aqui, ó. Cheguei no Q de X, né? Que era o que eu precisava chegar no exercício. Eu já tenho o conjunto Q de X. Vou passar ele aqui para baixo, que ainda não terminou, né? Eu vou para a pergunta final agora. Vou resgatar lá o meu P de X. Então, quem é o P de X? Então, P de X. Onde que eu coloquei ele aqui? Procurando o P de X. É isso aqui, né? Ó. Então, deixa eu colocar ele aqui embaixo agora, junto com o Q de X. Ora, agora vamos analisar o que eu
exercício está solicitando a intersecção desses dois, ou seja, P, X, E. Este conectivo aqui lógico, né? E também ele é intersecção em conjuntos. Ou seja, quais os elementos que você tem tanto em P quanto em Q? Olha lá, o P começa com 0, também está no Q. Opa, o 1 que está no P também está no Q. 2 está no P e também está no Q. 3 está no P e também está no Q. 4 está no P e está no Q. Olha lá agora, em 8 está no P? Sim, né? Eu não coloquei ali, mas como ele é infinito, lá para os positivos, o 8 está, o 9 está, o 10 está, o 11 está, e assim por diante. Ora, então, o 8 também é comum, tá vendo? O 6 não, o 5 não, o 6 não, o 7 não, vai para 8 agora. O 8 é. O 9 está nos dois? Está nos dois. E o 10? 11, 12? Nunca mais, né? Porque o que termina no 9? Ou seja, eu chego nesse resultado aqui. A pergunta é quantos elementos tem? Acabou. Resolvemos o exercício. 7 elementos. É isso, pessoal. Tudo bem? Espero que tenham gostado.